Olá, pessoal, bem-vindo ao podcast de São Paulo. Eu sou o Alex Jatobá, o seu anfitrião, e retomando a temporada de automobilismo em São Paulo, que esse ano promete, né, cara? Esse ano nós temos Fórmula 1, nós temos uma porrada de eventos do automobilismo. Cara, eu tô recebendo aqui meu convidado de hoje, é o Nicolas Costa. O cara é piloto profissional de automobilismo e é campeão da Porsche Cup. Para quem não conhece, é a mais foda das categorias do automobilismo. Bem-vindo ao podcast São Paulo. É uma honra te receber, meu amigo. Honra é minha, obrigado pelo convite, Alex. Um abraço a todo mundo que tá assistindo a gente aí. E é isso, tenho já alguns aninhos de automobilismo aí. Pessoal, quem tá curtindo a gente aí, quem tá assistindo, para quem vai assistir, tanto nossos cortes, nossos reels e os vídeos, compartilhe, curtam, comentem e se inscrevam no canal. Ô Nicolas, e aí, conta pra gente, cara. Bem-vindo ao podcast São Paulo, obrigado por atender o nosso pedido aí, nosso convidado Ultra VIP. Conta um pouco da tua história, como é que é essa... Você é de São Paulo, como é que você foi pro automobilismo, desde quando? Bom, obrigado por me receber. Minha história no automobilismo começou já tem um tempinho, né? Já sou macaco velho, digamos assim. Comecei a correr em 2002, quando eu tinha 10 anos de idade. E, bom, nunca parei, né? Corri 8, 9 anos de kart, comecei a correr de carro em 2010. E era meu primeiro ano de automobilismo, digamos assim, né? Antes era kartismo. E eu tinha uma chance só entre aspas, virar piloto, né? Minha família sempre me ajudou dentro do possível, é um esporte muito caro e a gente nunca foi rico, né? E a gente apostou nesse ano que daria certo. Meu pai vendeu o carro da minha mãe, minha avó deu um pedaço, um tio ajudou e a gente foi, né, conseguindo patrocínio aqui, patrocínio ali e eu fiz um ano numa categoria que chamava Fórmula Futuro Fiat. Eu fazia corrida por corrida, né? Só fiquei sabendo que ia terminar o ano na metade do campeonato, que eu era líder e a gente conseguiu um patrocíniozinho para terminar ali aos trancos e barrancos o ano. Eu acabei vencendo o Campeonato Brasileiro aquele ano da Fórmula Fiat. E por que que a gente investiu nesse campeonato? Porque o campeão tinha uma Europa, a temporada paga na Europa, um ano inteiro pago na Europa e viraria piloto júnior da Ferrari. Isso era uma coisa que era muito longe da minha realidade na época, né? No início do ano, por exemplo, desse ano, eu queria começar a correr de carro em isso no final de 2009, né? Tava chegando perto dos 18 anos, já desesperado para começar minha carreira nos carros, porque a molecada começa com 14 anos, 15 anos no máximo, e já tava passando a idade, porque, enfim, eu não tinha essa condição financeira de ir lá e bancar um campeonato. Eu fui para os Estados Unidos sozinho para tentar uma bolsa. Assim que eu fiz 18 anos, no dia seguinte eu fui, peguei minha mochilinha, fui e acabei ganhando uma bolsa da Mazda, Caramba! um campeonato que chama Skip Barber Scholarship Shootout. Que a maioria dos pilotos eram pilotos de kart também querendo uma oportunidade, mas digamos que metade já tinha experiência em automobilismo, metade não. Eu acabei vencendo essa bolsa e consegui um pouco de grana para começar a engatinhar nessa carreira de automobilismo. Mas eu, enfim, trabalhava no cartódromo para ajudar a pagar minhas contas e tentar ter um lugar para viver. E era bandeirinha, limpava as coisas, atendia no balcão para conseguir correr. Então foi um ano que foi um all-in para tentar ingressar nessa carreira. Deu certo, acabei vencendo o Campeonato Brasileiro. Fui correr na Europa com os carros de Fórmula, numa categoria que hoje chama Freca, que é bem forte. Acabei vencendo o campeonato europeu, venci o campeonato italiano também. Freca é... Freca. Freca. É. E é um passo abaixo da Fórmula 3, um passo acima da Fórmula 4, entre a Fórmula 3 e a Fórmula 4. Cheguei até a ter um contratinho com um piloto júnior ou piloto reserva, não lembro exatamente de uma equipe de Fórmula 1, mas o meu patrocinador, que era um banco, acabou fechando as portas, assim, a empresa faliu. E aí, com isso, acabou o meu sonho também de entrar na Fórmula 1. Parei minha carreira nesse meio tempo, foi super difícil, porque, né, era uma coisa tão distante da minha realidade correr na Europa, e do nada eu me via ali brigando com caras que estavam chegando na Fórmula 1 e muitas vezes vencendo, né, assim como eu venci o Campeonato Europeu e venci o Campeonato Italiano, e eu achava que eu deveria ter pelo menos a chance de brigar para entrar na Fórmula 1, e eu não tive essa chance, né, de brigar na categoria de acesso direto. Então foi muito difícil. Voltei para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma serralheria que era em Belfor Roxo na época. E a gente faz janela, porta acústica, portões e etc. E você imagina, eu tava na boca ali da Fórmula 1 já com quase não, tinha um contrato com uma das equipes.
E aí você tem que parar todo o seu sonho para voltar para o Rio de Janeiro e viver uma outra realidade. Foi muito difícil. E eu fui fazendo anos assim incompletos no automobilismo depois disso. Parei por mais de um ano, mas fui tendo uma oportunidade aqui, oportunidade ali, onde dava, eu corria. Até 2016, que eu tive um ano completo de novo no automobilismo, quando eu virei piloto júnior da Lamborghini. A mesma equipe que eu fui campeão italiano nesse campeonato me deu essa oportunidade. E a gente acabou ganhando o campeonato italiano de novo, mas dessa vez com carros GT, carros fechados, baseados em carro de produção, né? Que era uma Lamborghini Huracan. Caramba! Foi bem legal. Foi uma redenção para mim, porque eu achei que minha carreira já tinha acabado e eu fazia de tudo que eu podia para voltar a ela. E tive essa oportunidade, acabei vencendo o título de novo. Mas, como no automobilismo sempre, ou muitas vezes é questão de dinheiro e você ter patrocínios e oportunidades, depois desse ano de 2016, eu fiquei trabalhando para essa equipe, mais como coaching dos outros pilotos que estavam lá, mas sem fazer temporadas completas no automobilismo, fazendo uma, duas, às vezes 3 corridas por ano no máximo, mas de certa forma começando a viver do automobilismo, por mais que não fosse 100% correndo, né? Em 2019 eu corri no Japão, uma parte da temporada, fui ficar um tempo lá, que me abriu muitas portas também, e tinha uma ótima oportunidade para 2020, com um contrato grande que acabou não se concretizando por conta do Covid. E era meu primeiro contrato grande, assim, ganhando uma boa grana já em dólar, etc. Mas acabei não podendo realizar ele porque todos os estrangeiros perderam os contratos. Eu voltei pro Brasil de novo e falei, não quero mais saber de corrida. Esse negócio é muito difícil, não dá dinheiro, não tenho estabilidade nenhuma, eu preciso começar a pensar na minha estabilidade financeira daqui para frente, né? Fazer o meu pé de meia e parei completamente o automobilismo por 2 anos e meio, quase 3 anos, até que eu tive a oportunidade de voltar na Porsche Cup com o apoio de uma empresa que é minha parceira já há 5, 6 anos, a Prio, uma grande empresa de óleo e gás do Rio de Janeiro. E a gente chegou, digamos assim, com o pé na porta, né? Em 2023 foi o primeiro ano completo no automobilismo desde 2016, então teve um hiato grande, apesar de ter feito umas corridas no meio do caminho. E a gente foi campeão, no geral, na Porsche Cup, na categoria 992, que é a principal, né? E em 2024 eu tive a oportunidade de... Bom, eu não tinha mais a oportunidade de correr na Porsche Cup em 2024, eu não podia mais participar dos campeonatos de sprint, porque eles me graduaram, os pilotos têm graduações, né? Tem bronze, prata, ouro e platina. E se você é um piloto considerado platina, graduado platina, você não pode competir na Porsche Cup na sprint, só nas corridas endurance. Então eu era considerado um piloto ouro em 23, ganhei o campeonato com uma certa dominância. E aí me passaram para platina, em 2024 eu já não podia correr. E eu tive uma grande oportunidade, que foi uma outra redenção, digamos assim, que foi participar do Campeonato Mundial de Endurance, o WEC, que é um campeonato de nível muito similar à Fórmula 1, equipes parecidas, pilotos super profissionais, palcos mundiais. E eu fiz um teste com a McLaren no final de 23 e acabei, assim, para mim, inacreditavelmente conseguindo a vaga para as 3 ou 4 primeiras corridas do WEC. Não foi um contrato pro ano inteiro, para ver o que ia acontecer. Obviamente, também tive apoio eh, eh, de alguns amigos, tive apoio da Prio, que foi o principal para eu conseguir esse assento, mas era uma coisa relativamente pequena no montante inteiro. E acabei fazendo a temporada inteira do WEC, que foi um sonho, né? Participar de um campeonato de nível aí da Fórmula 1, fazer 24 horas de Le Mans, fazer as maiores provas do automobilismo, das quais a gente teve a sorte de liderar metade. Das 8 provas do ano, a gente liderou 4. E foi muito legal, foi uma experiência de vida. Ano passado não consegui me manter lá porque, enfim, a maioria dos pilotos traz o seu próprio patrocínio. Mas só concluir, então, em 25 eu tinha tudo para continuar no campeonato, dada a performance 2025. no WEC, no Mundial. A equipe, com toda a intenção de que eu continuasse como piloto deles, mesmo se eles me graduassem, porque no Brasil eu sou platina, mas no Campeonato Mundial eu era prata. Então, Caramba, eu tinha você é foda. É que quanto pior a classificação do piloto e melhor ele for, mais valioso ele é. Porque no WEC, na minha categoria, que era a LMGT3, cada carro é obrigatório ter um piloto bronze, que é um piloto amador, um piloto prata, que muitas vezes é um piloto profissional iniciante,
E um terceiro piloto ouro ou platina, que são os campeões mundiais, são ex-pilotos de Fórmula 1 e etc. Eu me enquadro como prata, por mais que eu o ano inteiro tenha tido performance dos pilotos ouro e platina. E um piloto prata com uma performance boa vale muito. Uhum. Então, enfim, a gente tinha toda a intenção de continuar em 25, mas a equipe precisou de um piloto que levasse patrocínio, levasse dinheiro para a equipe, e eu fiquei de fora por esse motivo. Mais uma vez, sempre a questão do patrocínio e do trazer o budget, né? Mas sou super grato por ter tido essa oportunidade. No ano passado, infelizmente, eu quase não competi, só fiz a Porsche Cup Endurance, são 3 corridas no ano inteiro, então são poucas corridas, né? Se você pegar em comparação ao outro ano, que eu tinha feito 10, 12 corridas. É, Mas foi muito legal, sou grato a tudo que eu fiz até hoje, sou grato, inclusive, pelas dificuldades. Eu acho que a dificuldade faz a gente crescer muito, como Uhum. pessoa, como atleta. A vontade de vencer, né? De você não desistir, por mais que você tenha essas dificuldades, é, te faz aprender e te faz querer mais do que os outros. E aí, quando você vai na hora do vamos ver, você vai querendo mais e às vezes acaba acontecendo que você vence. Ô, Nicolas, é interessante você falando sobre o início, você começa contando sobre tua família juntar toda uma grana, vender algo aqui para montar. É muito para construir sua estrutura para iniciar. Sim. E agora você está falando sobre, por exemplo, a gente passou por um ponto que você fala, você corria com uma Lamborghini, é isso? Eu fui piloto júnior da Lamborghini por 4 anos. Caramba, é aquilo que a gente vê lá, tipo, a gente fez a 1.000 milhas agora, os caras correm com um carro daquele de Era o milhões. carro que eu corri. Caramba, é real que um motor de um carro daquele é milhões? Não, o carro em si é um carro de uns 3 milhões de reais. Caramba, O mesmo carro inteiro. pra caramba, caro pra caceta. É caro, é. É um esporte caro. Aí você conta pra gente assim, meu, pra competir, são 3 campeonatos que você participou ano passado, 2025, correto? Eu participei em 25 só da Porsche Cup Endurance. São 3 corridas no ano. É um campeonato, mas são só 3 corridas. Isso que eu queria entender. Eu recebo uns meninos aqui, os caras estão em destaque, teve até o Dallagnol que foi agora pra Europa. Mas assim, eu tenho um outro amigo, a gente acabou se tornando amigo, me tornei amigo da família, que é o João Guimarães. E os caras falam muito da dificuldade de grana, de conseguir patrocínio. Por quê? É muito caro as inscrições para esses campeonatos, cara? Quanto que é, ou quanto que o cara precisa ter de grana de patrocinador para participar o ano inteiro assim de campeonatos? Olha, o automobilismo é um poço sem fundo, né? Você pode gastar o quanto você imaginar. Você tem campeonatos que custam talvez, não sei, 150, 200 mil reais por ano, que são os mais baratos. E tem campeonatos, por exemplo, se você for fazer, não sei, uma Fórmula 2 da vida, que é a categoria de acesso à Fórmula 1 hoje, são 2 milhões e meio de euros. Então, Caceta. Fórmula 1, putz, o piloto leva geralmente entre 10 e 20 milhões de euros a temporada. Um piloto iniciante leva do próprio patrocinador ou do próprio bolso para você poder ter essa entrada e você tentar se consagrar na categoria. Então, é muito caro, realmente é um esporte de elite, mas a gente é apaixonado por isso e é como se fosse uma droga. Então, Uma droga é, boa, porque carro. é uma droga ótima, mas ao mesmo tempo ela é muito caro, né? Então, pra uma família normal, por mais que seja uma família, digamos, de classe média alta, que era a minha, que era uma família que tinha condições de viver bem, né? De fazer uma viagem por ano, de ter, não sei, uma vida ok, confortável, morar numa área decente da cidade, não passa dificuldade. Mas entre você ter uma vida boa e você competir no automobilismo, tem um gap muito grande. É muito grande. Então, por isso que essa grande dificuldade de novos pilotos, né, se destacarem, porque você precisa começar por algum lugar, e mesmo o começo não é barato. Essa é a grande dificuldade do esporte. Por isso que todo mundo fala em dinheiro, 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 patrocínio. E até para pilotos que já têm uma certa história, já são meio que consagrados, não é fácil você conseguir patrocinadores. Que dirá para alguém que está começando. Então, mas o Nicolas, vamos lá. Você vai competir. Então, vamos falar de Fórmula Delta, né? Acho que é uma categoria. Qual que é mais, digamos, vamos chamar de relevante? Delta ou Porsche? Porsche Cup. Porsche. Porsche Cup. Ao que você ganhou, você já foi campeão. Sim. 2025? Eu ganhei o campeonato geral em 23. Ganhei o campeonato Endurance nessa classe que eu corri com o Bruno Garfinkel, que é um grande amigo meu. Na nossa classe ganhamos em 24 o campeonato Endurance e ano passado a gente foi vice-campeão.
Você é bom pra caçamba. Mas aí, você tá concorrendo numa categoria muito forte aí. Cara, e o retorno disso? Porque você falou tipo de grana, eu fiquei meio curioso. Não atrai patrocinadores grotescos, digo financeiramente, porque são montadoras. A gente sabe que o setor de automobilismo movimenta bilhões, muita grana. E aí? Eu acho que depende do que você tem a oferecer, como piloto e também como a categoria que você está participando, né? Por exemplo, a Porsche Cup é uma categoria muito atrativa para patrocinadores porque tem um retorno de mídia muito bom. A categoria é super bem organizada pelo Denner Pires, e principalmente pelo networking que você faz lá dentro. Você tem acesso a pessoas lá, dentro do paddock da Porsche Cup, que você não tem acesso em condições normais. São pessoas que você ouve falar, que você lê notícias, mas você não tem como você encontrar essa pessoa ao vivo. Só se você tiver um contato muito forte para marcar uma reunião de 10, 15 minutos com aquela pessoa. E na Porsche Cup, você sendo um patrocinador de um piloto que seja relevante, de um piloto que tenha um bom relacionamento com os outros pilotos e pessoas da categoria e organizadores, muitas vezes essas pessoas de interesse são amigos desse piloto e te abre portas. E é difícil você quantificar, né, qual o retorno, porque se eu vou te abrir porta com uma empresa de 10, 15 bilhões de reais, como é que você quantifica isso? Pode ser que a conta da Porsche Cup fique até barata, dependendo do tipo de negócio que você fechar lá dentro. Então, é muito do que cada categoria tem a oferecer e categorias como a Porsche, a Stock Car e a NASCAR Brasil, por exemplo, tem muito a oferecer nesse sentido, né? De você ter esse networking e também o retorno de mídia em cima da sua própria exposição de marca. Então, tipo, o faturamento vem de retorno depois de fazer bastante merchan. Um merchan, sim, mas muito você estar presente como patrocinador e você fazer relacionamento com outras empresas que estão lá dentro também. Ó, são um, dois e o pódio. É isso? O desenho? Na Porsche Cup são 5 pódio. Cinco, é 5. isso. Dois, isso. Ah. Aqui meu desenho também. Um, tá, quanto que isso dá de grana, assim? Quanto o cara ganha? A gente não ganha Prêmio? prêmio. A gente não ganha prêmio. O que a gente. A conta é a seguinte: custa X para participar do campeonato. Né? Você tem X mais Y de patrocínio. X é quanto? Varia, vou dizer valores redondos aqui, na média 2 milhões de reais. Pra participar? Na Porsche Cup, sim. Você, tipo, teve uma empresa que bancou a Entre, Porto. entre, Bancou entre dois. dois conto. Então, nem sempre é uma empresa só, mas vamos falar que entre 1,5 e 3. São os dois extremos da coisa. Porque tem batida, às vezes, tem custos de camarote, ativação de marca. Tem N coisas que você pode fazer que essa conta vai aumentar ou ela vai diminuir. Né? Então, não dá para te falar um número fixo. Para o carro participar, custa mais ou menos 1 milhão e 800, 2 milhões. Para o carro, o custo do carro, tá? Se você tem 4 milhões de patrocinador, você vai tirar uma renda disso. Se você tem 1,5 milhão, você tem que bancar mais 300, por exemplo. Então, essa conta varia de piloto para piloto. Uhum. Até porque muitos dos pilotos são empresários e eles bancam a própria conta. Estão lá para ter realizando um sonho de ser piloto. Muitos desses empresários têm um nível alto já de pilotagem. A Porsche Cup, por si só, tem um nível alto de pilotagem, por mais que muitos dos pilotos sejam amadores, são bons pilotos. Então, tem todo tipo de pessoa lá dentro. Tem uma pergunta aqui da produção. O que um ato de ensinar pilotos no Japão revelou sobre sua própria vulnerabilidade técnica? A pergunta complexa, né? Eu acho que, dependendo do mercado, eu tava muito mais competindo lá do que ensinando pilotos, né? Ao Japão você não estava dando mentoria, Eu tava competindo. competindo. Mas eu também tinha um piloto que eu ensinava lá, que era o dono do carro que eu corria, que era o piloto amador do carro. Nessa categoria também era obrigatório ter um piloto amador. E ele era o chefe, né? Digamos assim. Então ele era o cara, mais ou menos, que eu mentorava pra tentar extrair o máximo de performance dele, até porque eu era o beneficiado direto disso, né? Quanto melhor ele cara andasse. tinha grana. Não, quanto melhor ele andasse, melhor o meu carro ia andar, porque eu tinha que dividir o carro com ele, entendeu? Então é aquela situação, win-win, todo mundo ganha. Mas eu acho que em diferentes lugares do mundo, eu já morei nos Estados Unidos, já morei na Itália, já morei no Japão, já corri em vários lugares, já corri quase no mundo inteiro. Pessoas têm modos diferentes de aprender e de que você ensine eles. Tem pessoa que precisa que você bote pressão, tem pessoa que se botar pressão espana. Isso vai muito mais do indivíduo do que do país. Uhum. Né? Mas no Japão eu tive que ser bem mais cauteloso com tudo que eu falava, falar de forma muito mais
polida e educada do que, por exemplo, às vezes é aqui no Brasil. Óbvio que depende de pessoa para pessoa. Ah, mas é isso, eu acho que vai muito mais do indivíduo do que do país. Japão, você foi pra foi com uma marca já daqui, né, pra correr. Já fui com um acordo, né? Eu fui com um acordo com Contratão. uma equipe. Você foi com um contrato mensal, coisa assim? Fui com um acordo mensal, não era um contrato. Era um acordo de boca, De boca né? funciona isso? Olha, não é o ideal, mas assim, ou era isso ou eu não ia. Tipo: "Ó, te dou 2 milhões pra você ir", assim? É, não era 2 milhões não, mas tudo bem. Qual foi o maior cachê que chama? É. Qual o maior cachê que você ganhou? Ah, isso eu prefiro deixar privado. Mais de Mas eu é vivo 7 bem hoje. dígitos, né? Eu vivo bem hoje de M automobilismo. mas é 7 dígitos, né? Não sei. É muito dígito pra eu calcular na minha cabeça. 7 dígitos, 7 dígitos. É porque tem a fama de que piloto ganha bem, porque envolve É mais marketing. fama do que, do que a realidade. Tem alguns pilotos que ganham muito bem no Brasil, mas 99% paga pra correr. Paga pra correr. É, E paga caro mesmo? paga. Qual que é a Quando eu categoria? digo paga pra correr, às vezes o cara tem um patrocinador, ele tem. Cobre a conta dele, mas ele não necessariamente ele ganha dinheiro com isso, né? Acho que. Eu vou chutar aqui um número. Talvez a gente tenha 5, 6, 7 mil pilotos federados no Brasil, tá? E. Provavelmente. Talvez 1% disso aí ganhe pra correr. Teve algum momento assim que você pensou em: "Ah, sei lá, cara, vou desistir"? Olha, teve em 2019, quando eu tive que, em 2020, na verdade, quando veio o Covid e eu não pude realizar o acordo que eu tinha no Japão, que era, né, na época, o melhor acordo da minha vida, eu pensei em desistir. Eu falei, cara, eu não quero mais saber disso aqui. E eu voltei ao automobilismo graças a Prio, que não só, né, me patrocinou, mas ele me incentivou muito, né, dada a minha história, dada N títulos que eu já venci e também dado o fato de eu ser um piloto carioca, que é raro, né? No Rio de Janeiro a gente não tem pista de kart, a gente não tem autódromo. Então a gente tem poucos pilotos, poucos representantes do estado e a Pri é uma grande empresa do estado. Eu sou um piloto é, né, que já venceu muitos títulos pelo Rio de Janeiro e me incentivaram muito a voltar. E essa primeira corrida que eu fiz de volta, o fogo já voltou. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Nunca fui um. Como é que eu vou falar? Eu acho que um bom perdedor no esporte, mas eu acho que para Bom, você ser bem sucedido em qualquer esporte, você tem que ser um mau perdedor. Eu acho que, óbvio, você apertar a mão do seu adversário, falar, putz, parabéns, e tal, é uma coisa. Mal perdedor, eu digo no sentido de você não aceitar que você perdeu. Você aquilo te massacrar por dentro, você ficar se corroendo meses. Por que que eu perdi? Até você achar alguma resposta de alguma coisa que você possa fazer para melhorar. Às vezes é uma coisa que você não tem controle. Por exemplo, o carro quebrou. Beleza, aí não tem muito o que fazer. Mas por que o carro quebrou? É uma coisa que a gente teria controle? É uma peça que a gente poderia ter trocado antes? Essa peça, ela tava. Não sei se você está com aquela equipe antes. De novo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para que isso não aconteça? Fui eu que estressei o carro? Eu sempre procurei fiz muitas perguntas para obter o máximo de respostas para mim mesmo. E aí, evitar com que eu perca de novo. Mas eu acho que todo esportista bem-sucedido, seja no futebol, no tênis, no automobilismo, ele tem que ser assim. e você é disciplinado? Sou. O que que é Hoje um pouco menos, porque eu tenho muitas coisas, né? Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Mas até os meus 26, 27 anos, eu era completamente obcecado por isso. Eu vivia para o automobilismo. Minha vida era isso. Não interessava se eu ia ganhar dinheiro ou não ia ganhar dinheiro. Eu estava sempre pronto para uma oportunidade. Estou hoje também, mas mais pronto ainda, esperando essa oportunidade. E quando ela aparecia, eu agarrava com as duas mãos e os pés. Então foi assim que eu me mantive vivo, mesmo sem, né, vir de uma família que é tradicional nisso, ou que tenha condições financeiras tão confortáveis para me botar no automobilismo. automobilismo pra você? Eh, dinheiro, sonho, emoção, o que precisa ter, assim, o cara pra fazer acontecer? Para você diz uma pessoa que quer ingressar nisso? É, você, que você precisou, eu precisei disso, cara. Então tô dando aqui uma mentoria pra vocês, ó, um o cara não pode ir pela emoção no negócio, pode? Vai pela emoção sem estrutura. Não, não. Eu vou pela paixão.
Eu diria que, primeiro de tudo, ainda mais se você não é muito rico, estratégia. Se você tem pouco capital, você tem que alocar esse capital da melhor maneira possível. Bom, eu tô começando, eu preciso treinar, eu preciso me desenvolver, eu quero fazer isso. Se você fizer um campeonato super caro, você vai treinar pouco. Você vai estar poucas vezes fazendo aquilo, concorda? Se você pegar um negócio que é baratérrimo de você fazer, por exemplo, kart rental, que é o kart indoor, a gente chama, que é o mais barato hoje em É dia. pra começar por aí, é isso. No kart indoor, teve uma época que a gente não tinha condições de eu fazer o kart profissional, tá? Uhum. Que é caro. Então eu fazia 3, 4 vezes por semana, eu treinava de kart indoor. No Rio de Janeiro, era R$ 35 a corrida. No kart profissional, já seria 5, 6 mil reais por mês que você gastaria só pra treinar. Então eu treinava, treinava, treinava. Beleza, era um kart completamente amador? Sim. Mas eu pegava um que não freava, um que não fazia curva pra direita, um que tinha um motor ruim. E todos esses eu tinha que achar uma solução pra fazer aquele negócio performar. E isso me deu uma bagagem, me deu uma quilometragem. Eu me desenvolvi assim. Então aloque o seu capital o melhor possível. Procure fazer campeonatos que sempre te dê algum tipo de remuneração ou algum incentivo para que você continue a fazer aquilo. E, obviamente, você tem que ser autocrítico, né? Se você é um cara que gosta muito disso, mas você não performa, você não tem um mínimo de talento pra coisa, entenda que você vai fazer isso pra brincar, pra se divertir e tal. Mas não coloque o seu patrimônio, não arrisque o seu patrimônio no negócio. É uma coisa que eu falo pra alguns pilotos meus, inclusive. Vá até onde você pode, né? Não vá mais do que, né? Tipo, vender o carro ou vender a casa pra fazer um campeonato. Eu acho que é muito risco por uma chance muito pequena de você ter um retorno sobre isso. Eh, Essa coisa, por exemplo, no meu primeiro ano de automobilismo, meu pai vendeu o carro da minha mãe, eu fui contra. Falei, cara, não quero que você faça isso, sabe? Minha mãe ficou 2 anos sem carro, até de comprar pra ela. Tipo, não quero, não quero, não quero. Meu pai falou, eu vou fazer porque eu quero, não interessa o que você quer, eu quero. E aí foi lá e ele fez. Acabou que no nosso caso deu certo, mas as chances são muito pequenas. E eu diria que é isso. É ser estratégico, ser autocrítico, seja obviamente competitivo, trabalhe em você mesmo para que você chegue lá e, se não vencer, passe perto. Porque senão realmente é difícil de você continuar evoluindo. Um dos problemas que a gente sente muito, assim, que a gente vê todo dia em Instagram, empresários sendo, de certa forma, massacrado por um sistema jurídico trabalhista aí, cheio de apoiar pessoas. Eu acredito que as pessoas estão meio fracas, cara. É tipo, as pessoas não querem assumir responsabilidade. Então isso é fato, a gente vê hoje. A gente vê que os maiores índices hoje de empresas que demitem ou as pessoas se demitem é porque não querem assumir responsabilidade. Então você tá lá, você recebe a confiança de uma marca. Cara, a empresa te contratou, ela te deu uma oportunidade. Ela gerou para você uma oportunidade de você ali crescer. No mínimo você vai escalar. Conhecimento, busque conhecimento, estude, se entregue, se dedique, aí você tá lá. Só que assim, a gente vê que as pessoas não querem. Então, a maior dor que a gente vê que as empresas sentem são de pessoas que a marca confiou nela e ela não tá nem aí. Ela vai lá e pronto. Se deu algum pau, ela vai embora. Vai embora, no outro dia vai dormir na casa dela, falar com os amigos, tomar um chopp, etc. Como você, Nicolas, lida com a responsabilidade de ser o rosto de uma marca? E olha que marca, hein? É uma coisa seríssima. É uma coisa seríssima porque não só você está representando uma empresa, por mais que ela seja uma empresa grande ou pequena, você está representando alguém que está acreditando em você. Eu acho que você tem que ser você mesmo, mas passar uma imagem de acordo também com a empresa que você está representando e, além disso tudo, ser grato, né? Ser grato a quem está acreditando em você, está acreditando no seu projeto, no seu potencial. Eu acho que eu já vi muita gente ter apoio de uma empresa 3, 4, 5 anos, aí acabar o patrocínio e a pessoa começar a falar mal da empresa. Não existe, né? O famoso cuspir no prato que comeu. Você tem que se perguntar onde é que eu estava antes dessa empresa aparecer na minha vida, né? Que tipo de oportunidade que essa empresa gerou para mim? Que confiança que eles, né, deram na minha mão para eu poder representar eles. Então, é uma coisa seríssima, sem dúvida nenhuma. Eu li que você foi escolhido como um piloto carioca em São Paulo. Tem, tem piloto pra caramba concorrendo. Há, tipo, alguma coisa assim sei lá, uma rejeição normal, assim, ter um carioca em São Paulo concorrendo nas.
principais categorias. Tem algum tipo de pré, alguma coisa assim? Tem, com certeza. Como você lida Sem com dúvida isso? nenhuma. Desde criança, né? Porque quando eu era adolescente, eu comecei a competir no Campeonato Paulista de kart. Foi. Eu lembro que teve um ano que eram, em todas as categorias juntas, tinha mais ou menos 260 pilotos, 240, um negócio assim, eram mais de 200. E só tinha um carioca, que era eu. Então, óbvio que tem essa competitividade entre Rio e São Paulo, e você estando na casa deles é sempre. Não, não era o Nicolas, era o carioca. É, carioca isso, carioca aquilo. Mas acho que você tem que, primeiramente, levar na boa, levar na esportiva, né? E, e contra-atacar, sempre fui muito. Ah, se eu sou zoado, eu vou te zoar também, e você tem que aguentar agora, né? Tá me zoando, vai ter que aguentar a zoação. Se você não levar pro coração, você leva isso de forma leve e fica tudo tranquilo. Tenho muitos amigos de São Paulo, tanto quanto eu tenho no Rio de Janeiro. Mas sim, existe essa competitividade e às vezes um pouco de resistência quando vem alguém do Rio. Sabotagem não tem não, né? Você tá lá, Pelo fato de eu ser carioca, acredito que não. 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 Ô, Nicolas, você já pegou, assim, alguma corrida bem complexa, cara? Que nada tava dando certo, porque quando a gente fez a 1000 milhas agora, são 70 pilotos? Não, eram 74 carros. 74 Cada carros? carro tinha na média 4, 5 pilotos Você competiu agora, né? competindo nas 1000 milhas. Como foi? Que posição você pegou? Foi legal, a gente foi segundo na nossa classe, que era a GT3. A gente correu com a Lamborghini Huracan verde, né? Eu vi, cara. Nossa, linda. Eu fiz o vídeo. Era bem legal o carro. Vi. Quando eu vi, eu fiquei. Por acaso, eu fui pro lado do paddock. Quando tava chegando ela. Os caras começaram a jogar água, balde. Acho que foi isso, né? Balde de água. Os caras zoaram pra caramba lá. Falei, não acredito que os caras botaram uma Lamborghini nessa Mas é corrida. um carro de corrida, é um carro feito pra isso, né? Não é um Caramba! carro de rua. Tem cara de carro de rua, porque é um carro GT, ele é baseado no carro de rua, mas é um carro 100% de corrida, ele nem pode andar na rua. Mas foi bem legal, a gente foi segundo na nossa classe, que foi a classe GT3, terceiro na geral, competido com todos os outros carros. A gente tinha a possibilidade, inclusive, de vencer a corrida na geral, mas a gente teve 2 contatos com retardatários que acabaram errando e acertaram o nosso carro, porque é uma coisa que você está sempre suscetível quando tem 70 carros na pista e correndo por 12 horas, né? O cara ele dá uma errada, perde um pouco de concentração no meio da noite, está cansado, acerta seu carro no lugar errado, quebra alguma coisa, ferrou. E foi o que aconteceu com a gente. A gente perdeu 4 voltas consertando o carro e a gente perdeu a corrida por 2 voltas. Então, não vou falar que a gente venceria, obviamente, que é muito arrogante meu falar isso, mas a gente tinha a chance de brigar para vencer na geral. A chance a gente tinha, com certeza. Mas, de qualquer maneira, foi muito legal. O carro foi impecável. A equipe, a Grid Racing, foi impecável. Não fez nenhum erro. E foi super legal dividir o carro com o Renan Guerra, que é um grande amigo meu, e o Turco Melik também, que é um ótimo piloto. E foi muito legal a experiência. Não, vão convidar os caras pra vir aqui. Oi, tinha uns caras pra vir aqui? Convida aí. Quem dos caras que correu com você? Foi o Renan Guerra e o Turco. Eu chamo. Agora vocês vão ver com eles. Chama. Não, a gente pega no pé deles lá, a gente vai pra cima. Nós vamos mostrar aqui que o cara é forte. Nós fizemos o camarote da Porsche, cara, lá. Foi legal. É. Mas assim, o Nicolas, quando você assume um projeto um projeto assim, você assume a direção lá, como é que se diz? A direção de um carro de 3 milhões na pista, cara. Dá gelo assim, mas você tá tranquilão já. Olha, no início me dava. Mas acho que com o tempo você vai acostumando. Óbvio que é uma responsabilidade, né? Você tem que ter a ciência do que você tá pilotando, né? Que não é qualquer carro. E não é um carro meu, né, também. Então tem esse fator agravante aí. Mas, no final das contas, eu acho que carro de corrida é carro de corrida. Independentemente se você tá andando não sei, num carro popular, num carro de marcas ou numa Lamborghini GT3 dessa, eu acho que quando você tá competindo, você tá competindo e na hora do vamos ver, você não pensa muito nisso. Se você precisar esfregar o carro, arrancar o espelho dele, você arranca o espelho e depois você se vira pra ver o que vai acontecer. Mas essa é a graça da competição, né? Acho que a competição te faz esquecer um pouco o que você tá fazendo. E pensa, pelo menos eu sou assim, né? Foco muito no resultado, em vencer, em dar o meu melhor e esqueço um pouco o carro que eu tô pilotando. Para quem tá começando, então, o foco, o que a dica é, talvez, é isso, foca no resultado, meu, esquece, bora. E óbvio, você não vai começar, né, com um carro de 2, 3 milhões de reais, né? Eu acho que tem que começar com um negócio que vai te permitir errar, né? Quando você tá começando, invariavelmente você vai errar.
Você vai errar e você vai bater e você não pode se martirizar com isso. Erros acontecem em qualquer esporte. O cara que tá jogando futebol, ele chuta a bola pra fora. E no carro de corrida você vai e bate ele. Uhum. Né? Um pouco mais complexo, tem que consertar, é um pouco mais caro, mas você tem que aprender com seus erros e você aprende muitas vezes errando. Só que é melhor que você comece com uma coisa que custa menos, né? Que você É, BO não menor. vai ser uma dor de cabeça muito grande do que com uma coisa que é um pouco, que requer um pouco mais de capital, né? O que é mais difícil? Dominar uma nova técnica ou abandonar um vício antigo de pilotagem? Provavelmente um vício antigo, né? Se ele for muito antigo, eu acho que você tem que se policiar muito pra você esquecer dele, né? Acho que não só no automobilismo, acho que na vida, né? No geral. Se você tem mania de ficar batendo o pé debaixo da mesa, numa reunião, aquilo às vezes vem do seu subconsciente, né? Então você faz às vezes sem se ligar. E muitas vezes isso acontece com algumas técnicas de pilotagem também. Então eu diria que abandonar um velho vício. Qual foi a campeonato que, tipo, te marcou assim? Cara, esse é inesquecível. Remember. Se eu for falar um, óbvio que tiveram alguns já, mas se eu tiver que escolher um, foi quando eu fui campeão europeu, com os carros de Fórmula, nesse campeonato que hoje é o Freca, porque eu sabia que aquela podia ser minha última chance de ganhar um campeonato europeu e que podia ser meu último ano correndo na Europa, porque foi um ano que eu comecei com patrocínio fazer 2, 3 corridas. O resto das corridas foi a equipe que foi ajudando, a gente foi corrida por corrida e foi muito, às vezes, nas coxas, porque tinha corrida que eu sabia que não ia correr, porque eu não tinha o patrocínio, eu não tinha dinheiro, mas a gente estava bem colocado no campeonato e, por exemplo, a corrida era na Itália no sábado. Na terça-feira me ligava a equipe, cara, pega o avião e vem, vamos ver o que acontece. E Cara, assim. assim, e aí eu chegava lá, às vezes até cheguei a perder treino, porque o voo chegou tão em cima, eu chegava virado, porque obviamente você vai de econômica, não consegue dormir, e aí tá ansioso e etc. Eu tinha 21, 22 anos, então imagina. E eu lembro que quando chegou na última etapa, tinham 3 pilotos com chance de vencer o campeonato e eu tava tão tenso, porque uma coisa é você tá disputando aquele título sabendo que você tem um patrocínio, sabendo que a sua família tem condição de você correr no ano seguinte. No ano seguinte eu tava a pé. Sabia que eu podia não correr de nada. E você imagina, eu tinha um sonho de correr na Europa e eu tava prestes a disputar um título europeu. Aquilo era uma oportunidade única na minha vida e aquilo me deixou tão tenso que eu não conseguia nem falar com as pessoas. Durante o final de semana inteiro eu tive o mínimo possível de comunicação com todo mundo, inclusive com a minha família. Eu namorava na época, eu fiquei em um quarto separado da minha namorada. Não pode ficar. Eu não queria ficar perto. Ah, Queria ficar em concentração total e muito, 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 muito tenso. como é concentração total? Concentração total é você fazer toda a sua ação ser focada somente na sua competição. Então, eu só comia o que eu tinha que comer, dormia na hora que tinha que dormir, falava só com quem tinha que falar e ficava concentrado naquilo que eu tinha que fazer. E até hoje, eu sou muito dessa coisa da mentalização. Eu acho que o poder da mentalização é uma das coisas mais importantes do universo, mais poderosas do universo. Quanto mais você mentaliza e você acredita naquilo fielmente, não é acreditar meio acreditando. Eu quero vencer na Mega Sena, não é isso. São, primeiro, coisas que você tem algum poder sobre e que você trabalha naquela direção, né? Não adianta você querer sem trabalhar naquilo ali. E, bom, eu fiquei aquela semana inteira completamente concentrado naquilo, eu não conseguia sorrir de tão tenso que eu tava. E no final, quando eu fui campeão, que foi apertado, parece que tiraram um saco de cimento das minhas costas de 50 quilos e foi uma descarga de adrenalina, de emoção muito forte. Eu não conseguia nem falar. Então, e a realização de um sonho, né? Até hoje, né? Poucos brasileiros ganharam esse tipo de campeonato e graças a Deus, a equipe que acreditou em mim, meus patrocínios, que mesmo que muitas vezes eram empresas pequenas, botavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu conseguia pagar a passagem para ir para Itália e competir. Esse foi um grande de um sonho, sem dúvida nenhuma. Mas foi o momento que eu tava mais tenso e graças a Deus deu tudo certo e foi muito marcante. Cara, que legal, né? Mentalizar o que eu vou me preparar para o que eu quero fazer, para o que eu pretendo, ter aptidão para aquilo. Cara, é um tempero aí que você montou uma receita. Mas eu acho que Da isso vale, hora, acho que isso vale para a vida de todo mundo, né? né? Bacana Se mesmo. você tem um trabalho e você quer, não sei,
um cargo mais importante naquela empresa, ou você se vê fazendo alguma outra coisa na sua vida no futuro, acho que quanto mais você mentaliza e trabalha naquela direção, mas mentalizar de verdade, com toda a sua força, que eu quero que aquilo aconteça, aquela coisa tende a acontecer. Talvez não do jeito que você espera, talvez não quando você espera, mas alguma hora ela acontece. E na minha vida isso aconteceu muitas vezes. Falou que tava, tipo, eu imagino, você tava num momento, tipo, que a sua carreira ia tomar um outro rumo, ia mudar de patamar, porque o cara que vence na Europa, o que muda na vida dele, um piloto? Acho que primeiramente muda que você vai ser sempre conhecido como um piloto que venceu. Você venceu aquele campeonato. E você vencer um campeonato de pressão é muito difícil. Pode ser que não mude nada, como foi o meu caso. Eu não cheguei na Fórmula 1. Eu não tive a oportunidade de ir para a categoria seguinte, que era uma das categorias de acesso à Fórmula 1. Eu cheguei a testar nessa categoria, cheguei a ser um novato mais rápido, cheguei a demonstrar que eu tinha uma boa performance, mas eu não consegui correr. Mas eu acho que, acima de qualquer coisa, aquilo tem que ser importante para você. Você não tem que pensar na consequência. Aquilo tem que ser importante porque você quer. Porque você quer mais do que qualquer um naquele campeonato vencer. E isso vai muito ligado à questão da mentalização. Você ter fielmente na sua cabeça que eu sei que o meu concorrente ele quer ganhar, mas eu quero mais do que ele. E eu vou mostrar que eu quero mais do que ele. E, enfim, eu acho que é isso. Ó, tem uma pergunta aqui legal aqui ó, da produção que é: como você lida? Porque quando você citou que você precisa de concentração e você não nem a tua namorada você evitava no dia, Eu não eh, dormia com ela. não dormia Não com dormia ela com pra ela. não. Ok. Aí, tipo, porque eu acredito que isso interfere, porque senão eles não fariam isso também em campeonato de futebol, né? Será que isso não melhora? Só que os jogadores de futebol, eles saem escondidinhos da concentração pra ir pra festa, né? Dá um jeito. Eu era o contrário, eu não tinha concentração e eu criei uma. Entendeu? E aí a namorada de boa aceita? Ela Ou aceitava? ela aceita ou aceita. Não tem muito. Cara, isso é muito isso. Qual é teu signo? E. Não sei. Qual é? Fala a Você data. entende signo? Um Eu não pouquinho. entendo nada. Eu gosto. Não entendo nada. Data, dia e Então agora mês. você já sabe. Dia e Já mês. tá vendo minhas características aqui. Não, se eu falar o mês e a data, vai ficar fácil. Não, porque pra eu saber, pra eu ver que. Então a gente vai fazer o seguinte. A galera que tá assistindo aí, no final, tem que acertar o meu signo. Tá bom. Ué, Vamos lançar um pro pessoal falar sobre o. E olha que bomba, hein? Bate quantas visualizações lá? Você coloca essa aí, não vai, pro pessoal acertar o. eu falar é muito fácil, né? Não, vamos acertar, ó. Então vamos lá, ele se concentrou e praticamente abriu mão da namorada pelo projeto, pelo objetivo dele. Acho legal. Não que abriu mão, mas naquele momento ela tem que aceitar Mas que é um projeto que vai mudar a vida dela. mas no final eu sabia que foi mais ou menos isso. Eu tinha 21 anos, 22. A gente terminou por causa disso. Terminou, cara. É porque Pô, egoísta é ela. Brincadeira. eu era muito focado em ser piloto na minha carreira, etc. E super inteligente, não terminou obrigado nem nada. Tem muitos anos, obviamente, já tem, né? Tem mais de 30 anos hoje. Então Você se arrepende? Não, porque minha prioridade sempre foi primeiro minha família, segundo minha carreira. Então qualquer coisa que venha, se vier pra somar nesses dois tópicos, maravilhoso. Se vier pra diminuir, pra causar problema, pra tirar a concentração sobre aquilo que é importante, aí não vale a pena. Aí os valores não estão alinhados. É piloto, você é famoso, filho. Senão você nem ia até aqui. Você é um cara. Não que a gente não dê oportunidade, mas o cara só vem levando. Quantos campeonatos você já levou? Cara, que eu não sei. Troféus, etc. Contando Não, com o quinto. contando kart, Tudo. putz, eu não sei. Uns Já tem uma galeria uns sua, né? 20. Acho que uns 20 e pouco, talvez. Caramba. Qual foi? De títulos estaduais e Vale, regionais, a vale tudo, nacionais. meu. Sim. Qual mais aquele difícil, assim? Cara, esse foi punk. Foi esse europeu aí. Mas a gente tá falando por conta da pressão, né? Por conta da pressão. E também era um campeonato super Pressão competitivo. sua. A pressão é sua. Vem pressão de tipo assim, eu tenho um patrocinador, tem empresário nesse caso na jogada? Qual é a pressão? Tem sim, tem sim. Então vamos lá. Como você lidou com a pressão, ou como você lida com a pressão, responsabilidade e tomada de decisões difíceis como essa? Óbvio que todo mundo reage de uma certa forma, né? Eu acho que sempre tem pressão do empresário, tem pressão do patrocinador, tem pressão da família para você performar. Cada um reage de uma forma, cada um tem pressões diferentes.
No meu caso, quem botava mais pressão em mim era eu mesmo. Então ninguém conseguia me pressionar mais do que eu mesmo. No final das contas, eu tinha que lidar com a minha cabeça. É muito. Então, eu hoje lido super bem com isso. Depois que minha carreira parou 2, 3 vezes, né? E de, não sei, 2022 pra cá, 23 pra cá, tudo que eu faço com a cabeça de que, olha, vou sentar no carro de corrida, vou dar o meu melhor. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, até quando eu corri no Campeonato Mundial, em 24, que era uma coisa enorme, né? Corri as 24 horas de Le Mans, que é o maior evento automobilístico do mundo. Imagina a pressão disso aí. E é um lugar, inclusive, que eu nunca tinha ido, alemã. Nunca tinha pisado naquele lugar e foi super legal que a gente liderou a corrida, né? Foi uma realização de um sonho. Mas mesmo assim, eu não senti pressão de estar fazendo isso. Eu tô. Cada vez que eu sento no carro, eu tô curtindo o meu esporte, tô fazendo o melhor que eu posso, quero vencer sempre, obviamente, mas já não me pressiono como era antigamente. Então, eu me lido super bem. Ô, Nicolas, você é empresário também de automóveis, Sim. venda de automóveis. O que te dá mais dinheiro? Automóvel ou automobilismo como piloto? No mês eu vou te falar uma coisa, no outro mês eu vou te falar outra. Varia. Varia porque são duas coisas variáveis. Vai depender, por exemplo, além de ser piloto, eu faço instrução de pilotagem. Eu sou coaching de tanto pilotos iniciantes, quanto pilotos que querem se tornar profissionais, Te dá dinheiro? quanto de um piloto que tem pretensão de carreira, um menino mais novo, porque eu já passei por tudo, né, na vida. Então, eu consigo me botar na situação que ele tá, e consigo analisar bem a performance. Então, depende. Tem mês que eu faço muito coaching para outros pilotos, ou eu faço mais corridas, aí tem mês que você tem um acordo de publi, e tem mês que você vende mais carro e faz menos outra coisa. Então, uma coisa é complementar a outra, eu também não me apego muito a isso. Até porque eu amo também comercialização de carros. Eu sou apaixonado por carro, completamente, desde criancinha, desde 2, 3 anos de idade. Tem muito piloto que não necessariamente é apaixonado por carro, ele é apaixonado por correr de carro, mas não gosta de carro. Eu vivo por esse meio, né? Carros e corridas e competição e drift, e o que seja, arrancada e rally, eu amo tudo. Nicolas, quais suas referências no automobilismo assim? Quem os caras que te motivaram? Bom, a minha primeira referência é o nome que, né, acho que todo mundo conhece, que é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, aí você coloca aquela música. Pá, pá, pá. A maioria das pessoas vai falar isso, mas de fato, né, de criancinha ali, não tem como você não ter essa referência do Ayrton, não só como piloto, mas como caráter e ser humano. É uma pessoa que eu me espelho muito. Um outro nome, esse talvez você não conheça, mas é o Alessandro Zanardi, sabe quem é? Claro que eu conheço. Você para com isso, não Então, sou ignorante, não. Eu vou é? falar Interlagos diretão. Então, o Alessandro Zanardi é um grandíssimo piloto também, mas eu acho que a lição de vida dele é uma coisa impressionante. Não só como piloto, mas ele, depois que teve acidente, para quem não conhece, o Alessandro Zanardi era um piloto de Fórmula 1 e Fórmula Indy, foi Uhum. bicampeão da IndyCar, inclusive, perdeu as duas pernas no acidente, teve 6 ou 7 paradas cardíacas e quando ele acordou sem as pernas, ele sempre foi um cara super positivo em relação ao que tinha acontecido com ele. Essa nova chance que ele teve de vida. E voltou a competir no Mundial de Turismo WTCC, que é um campeonato super competitivo. Tão competitivo quanto a Fórmula 1, tá? Com um carro adaptado, com comandos na mão, venceu 2 corridas. Competiu durante muitos anos ainda no automobilismo, mesmo sendo com um carro adaptado. E é uma grandíssima inspiração de vida, e não só isso, aos 40 e poucos anos de idade, ele se apaixonou pelas bicicletas de mão, já que ele não podia usar uma bicicleta convencional, começou a treinar isso, e o cara simplesmente virou campeão olímpico. Putz, Caramba. imagina você fazer um esporte novo já com 40 anos de idade e com 46 você ser bicampeão olímpico. Então, putz, é um exemplo de vida, eu acho que para todo mundo, mesmo para quem não gosta de esporte, é o cara. Então, para quem não conhece a história dele, vale a pena pesquisar. Você tem paixão, assim, é vibrante isso em você. Quais os projetos agora, os próximos? Próximo campeonato? Tá se preparando pra quê? Pra quando? Eu tô trabalhando pra voltar a correr esse ano, né? Não sei se eu vou conseguir voltar. Eu vou fazer a Porsche Cup Você acabou Endurance. de correr a semana passada, né? Mas a Mil Milhas é uma corrida esporádica, né? Não é um campeonato É um negócio absurdo aquilo. anual. Eu quero, obviamente, voltar a fazer um campeonato longo, né? Então eu vou fazer de novo a Porsche Cup Endurance com o Bruno Garfinkel, que, putz, pra mim é um grande prazer. O Bruno é um cara que eu admiro muito como pessoa e a gente se dá super bem, então para ele, para mim estar com ele na pista, eu tô com o filho dele também, o Nicolas, sou coach dos dois.
Mas estar com os dois no autódromo, até fora, qualquer jantar que a gente faz é muito legal, são pessoas que eu adoro. Então vai ser um prazer estar com ele de novo. Mas eu quero fazer um campeonato anual, né, com mais corridas, e tô tentando juntar o patrocínio necessário para fazer isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas por enquanto não tem nada fechado. É óbvio que você tá com patrocínio aí, eu gosto desse povo, já fizemos um trabalho pra ele. Quer comentar sobre, agradecer, coisa e tal? Porto, tá patrocinando você ainda? Sim, sim, sim. Eu corro com o carro do Bruno, que é presidente do Conselho da Porto, e Qual que é o carro do Bruno? é o carro 33 na Porsche Cup. Qual que é o modelo? É um 992 GT3 Cup. Nossa, Que é o carro que a gente competiu nos últimos anos, né? Nos últimos 3, 4 anos na Porsche Cup. é bem ignorante seu carro, hein? Todos os carros são iguais. Não. Só tem um modelo na Porsche Cup. Uhum. É tudo igual. Meu, e como que você vê? Então, agora a gente tem um próximo agora evento pra qual mês que começa? A Porsche Camp agora não é pra agora? 28 de fevereiro começa o Campeonato Sprint. Vou fazer uma pergunta antes, peraí. Ô, Nicolas, tem toda uma polêmica de um caso recente do Pedro Turra. Ele é um piloto da Fórmula. Ele era um piloto da Fórmula Delta, não sei se você tá sabendo sobre esse caso. Ele Eu, agrediu um menino lá, um adolescente, o cara tá na UTI, né, meu? O cara tá, tipo, que loucura, meu. E aí, você conheceu esse cara? eu não faço ideia de quem seja ele. Não faço ideia de quem seja ele. Não acredito que ele tenha uma carreira no automobilismo, acredito que ele tinha pretensão de começar. Mas se você se envolve numa situação dessa, muito dificilmente você vai ter acho que um futuro em qualquer esporte, né? Situação. Eu não tenho muito o que comentar, porque eu não conheço ele, não conheço o menino que ele agrediu, não olhei, não vi o vídeo, li a notícia por alto, só né, como é que fala, o título da notícia. Mas é o tipo de coisa que um jovem não deve estar envolvido, né? Se ele tem, eu acho que, não sei, pretensão de estar num esporte, ele não pode se envolver nesse tipo de competição e nem esporte, né? Acho que na vida no geral, né? Imagina você levar alguém pra UTI assim, não viu o contexto da coisa, mas não é uma boa situação, né? Como mentor, cara, cara, achei demais. O mercado de business corporativo para mentoria, cara, os caras vão te chamar pra caramba pra mentoria agora, hein? Porque é o nosso business, né? Legal. E assim, achei bem legal você, até porque tem muita gente que, cara, você deu uns insights aqui sobre comportamento que é isso. Tem gente que não entende. Adorei aquele insight seu de tipo, o cara precisa mentalizar, se preparar e é isso. E dedicar, e às vezes você tem. Se acontece que às vezes tem cara que tem um talento, ou o cara tem um talento, o chefe tá aqui pra. Teve um caso nosso aqui na empresa, o cara tinha um talento pra uma assessoria que ele fazia pra mim, executiva, da gente atender presidente da República, um monte de gente importantes aí. Só que ele tinha a namorada nadando contra. Por quê? Porque ele tinha que trabalhar, às vezes à noite, em eventos, às vezes finais de semana, mas o cara tinha um alto cargo de confiança, ganhando bem. Ganhando bem, né? Super bem, né? E aí a interferência dela, cara, ela bateu até ele pedir demissão. Não sei se por ciúmes, porque o moleque ia muito pra evento, de terninho, coisa e tal, e acaba. É o caso de vocês. Tem muita menina que dá em cima do cara bonitão lá. Muita você tá sendo generoso, né? Quem mais gosta de carro, eu não vou falar quem só gosta de carro, porque tem muita mulher que gosta de carro. Mas o público né, maioria é masculino, sem dúvida. Então, às vezes você compra um carro falando, vou tirar onda com as gatinhas, né? Só o cara, só gente que te para no posto perguntando do carro, só homem. Nicolas, mas o fato é, cara, você foi lá, tinha o principal campeonato da tua vida, virada de chave. Você falou pra ela, meu, espera aí, quarto de separado, concentração, e foi e aconteceu. Que é a história mais linda que essa pra contar pra essa geração? Entendeu? Calma, meu, nós vamos ter a vida toda pra curtir. Só que agora eu tô concentrado. Achei lindo, de verdade. Então, assim, sobre o caso do Pedro Turras, meu, eu acho foda, porque você mesmo é um mentor. Se você estivesse fazendo mentoria para um cara desse, que, cara, é incrível o quantitativo de moleques que ficam ali no viaduto, vendo os carrões, e no em Interlagos. Então, tipo, aí o cara tá buscando essa carreira. Você tá dando mentoria para ele, suponhamos. Cara, aí o cara é descontrolado. É comum isso dentro do automobilismo? Não, não. Até porque se eu tivesse um piloto que eu fosse o coach dele, que tivesse esse tipo de comportamento, eu não seria o coach dele.
Eu prefiro não trabalhar do que trabalhar com alguém que não tá alinhado minimamente aí com que com os valores que eu prego, né, e, sabe, não tem condição. Descontrole total, né, meu? O cara tá lá. São 70 carros, 4 pilotos por carro, por exemplo, agora na Nas 1000 milhas, milhas, é. nas 1.000 milhas. Cara, já pensou se os caras saem na porrada por conta de computador? Isso não existe, né? Ah, não vou falar que não acontece, mas é raro, né. Agora, você, putz, discutir com uma pessoa, você se posicionar, você às vezes, aconteceu alguma coisa que não te agradou e você ir lá discutir isso é uma coisa, mesmo que de forma acalorada. Você mandar alguém pra UTI é outra coisa, ainda mais a gente tá falando numa situação, pelo que eu entendi ali, de novo, não me aprofundei na matéria, não li e tal, mas foi uma briga de rua, né. Uma briga boba Uma briga teoricamente boba, né, para um então mas atleta, né? com consequências seríssimas, né. Faltou a mentoria aqui do nosso Mas tem Nicolas, tem cara. gente que não é um mentor, né, eu acho que, putz, eu não vou falar desse menino no caso dele, porque eu não conheço ele, Grana tem muito, cara. independentemente de ter grana, Então, é a acho que não é educação. ter ou não ter dinheiro, eu acho que é educação que vem de casa e, enfim, às vezes você acaba se envolvendo numa situação dessa e, cara, seu pai não vai te salvar na situação dessa. Não adianta, porque muitas vezes a criança é protegida pelo pai, papai sempre cobre tudo o que vai acontecer com o filho, e tem sempre, cara. Muitas vezes se em casa a casa não te educa, a rua educa de alguma forma que não vai ser ideal, não é isso? E talvez esse menino enfrente consequências que são pesadas, né. Se fosse um menino mentorado por Eu não tô você, falando dele em particular, tô falando de uma n- situação como essa, né, uma não, situação de você geral, sair de uma briga, enfim. geral. Mas assim, se você tivesse mentorando um cara desse, com a sua expertise, né, como mentor, qual o impacto que você acha que isso dá de exposição negativa desse nível que pode gerar na Pra carreira do mim ou cara? pro Pro cara. pô, vai ter sempre essa notícia. Isso Nunca. nunca vai ser apagado. Você como atleta, vou dizer, até como empresário, se você for um empresário de renome, um cara que é uma pessoa pública, ou um cara que tá exercendo um cargo maior, infelizmente a imagem pública é uma coisa muito frágil, né. É frágil, porque, hã, digamos, tem casos que pessoas saem em escândalos gravíssimos ou que são às vezes acusados e muitas vezes inocentados, mas na hora de inocentar, aqueles mesmos veículos que publicaram a notícia da Aham. possível culpa dele, não publicam inocentação. Então, tipo, é delicado pra caramba, né, imagem. Essa garotada, acho que elas precisam mais de trabalhar o espiritual também. No time com Alex Jatubá. São perguntas rápidas com respostas rápidas. Papum, papum. No time com Alex Jatubá, a sua maior conquista até agora, até aqui. Campeonato Europeu, Fórmula Abarth. Vitória ou recorde de pista? Vitória. Um auto-engano no esporte. Que todo piloto é milionário. Essa a gente. Você tem mó pinta de milionário. Eu vi no seu Insta, tá? Isso, gente, ele é humilde. Maior medo de pilotagem. Não vencer, Piloto ou atleta? Piloto é atleta? com certeza. Ô, Nicolas, o que você tem que você pratica de, sei lá, exercício pra aguentar? Porque são muitas horas, né, cara? Eu corro a pé, faço bicicleta, tentei começar a nadar, mas eu não faço muito. A maioria dos pilotos profissionais são atletas. São atletas, assim, de alta performance mesmo, são triatletas, são pessoas com forma física muito, muito boa. Senão você não aguenta. Cara, você tem mó pinta não vou falar a tua idade, apesar de eu achar você super novo. Igual pinta de terceira idade, se você falar. Não, não, senhor, você não faça isso comigo. Ó, Até porque eu acho que você, quando eu tava vendo seu Insta lá e pessoalmente, e você tem mó corpinho assim de. Eu daria uns 25, 24. obrigado. Na real, realzão. Você é vaidoso? Eita. Não, não. Não. Assim, eu não sou desleixado também. Mas não sou, sabe, super vaidoso também, não. O que você assim, tipo, não aguento, isso daí eu preciso comprar, essa é a minha vaidade. Ah, Eu gosto de carro, óbvio. qual que é o teu carro? Calma, Você falou isso? calma. Ó, o meu aqui, ó. Eu gosto de Qual o carro, seu? gosto de tênis. É isso, eu não faço questão de usar roupa de marca, essas coisas, não. Você gosta de tênis? Não, mas não precisa ser Gucci. Qual que é o seu tênis? Tem tudo, tem tudo normal. Aqui, ó.
Não é normal. 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 É da Porto, inclusive, tá vendo aqui, ó? Tá pegando ali? Ah, é da Porto? É da Porto. Ah, a Não, gente é da Porto. Eu comprei um tênis azul pra combinar com a Porto, só isso. Ah, tá. Nós estamos querendo fazer Não é o da nosso Porto. agora que tudo padrãozão, né? É. Então, o tênis também. De ouro. Para essa geração de pilotos, qual a dica de ouro para essa galera que tá começando agora, aí, 16 anos, 16 não é menos, né? 14, 16 anos, o povo começando. Dica de ouro de quem já tá há mais de Mais de 20 anos. 20 anos. Qual a dica para essa galera? Seja obcecado pelo que você faz. Acho que é isso. É isso, dedicação. Meu convidado de hoje, Nicolas Costa, piloto profissional de automobilismo e campeão da Porsche Cup. Pessoal, obrigado para quem nos assistiu, para quem curte nossos reels e cortes e etc. Por favor, gente, comentar, compartilhar, se inscreva no nosso canal. E é isso. Muito obrigado, cara, por aceitar o nosso convite. Você foi muito como um piloto deve ser. Você foi muito rápido em nos aceitar. Adorei, cara. Adorei Obrigado, demais. Alex. Obrigado pelo convite. Obrigado eu. É isso aí. Quer agradecer? Hã? Quer fazer um encerramento? Bom, obrigado por todo mundo aí que estava com a gente, assistindo essa conversa. Quero mandar um abração para todos vocês. Minhas redes sociais, bom, a minha rede social é Nicolas R. Costa no Instagram. É a única que eu tenho, então se vê alguma outra além dessa, é fake. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Deus abençoe vocês. Obrigado.